António Maria de Sena, um médico formado na Faculdade de Medicina em Coimbra e o primeiro diretor clínico do Hospital dos Alienados Conde Ferreira no Porto. Nasceu em Ceia, no distrito da Guarda, no dia 1 de janeiro de 1845. Foi criado num ambiente simples e num contexto regido pelos princípios religiosos. Por efeito, Sena frequentou o seminário de Coimbra, onde mais tarde chegou a ser um dos professores, formando-se em teologia, mas manifestou sempre alguma inquietude em relação ao que queria exercer na vida. Matriculou-se em matemática e filosofia, pouco tempo depois de ter adquirido o grau de bacharel em teologia. No entanto, a procura pela sua verdadeira vocação parecia ainda pouco definida, porque em 1867, com a idade de 22 anos, matriculou-se em medicina, deixando para trás as outras possibilidades de carreira. Parece certo que esta interdisciplinaridade no campo de saberes de António Sena contribuiu para a sua formação de médico pluridisciplinar, colocando ao serviço da medicina disciplinas como a estatística e a antropologia e outras, que se aliaram à sua formação católica e à sensibilidade humana que lhe conferiu o perfil de médico humanista. Em 1876 adquire o grau de doutor e inicia a sua produção científica, onde podemos recordar algumas das suas obras publicadas nesse mesmo ano, como a obra de análise espectral do sangue, ou o delírio nas moléstias agudas, que foi a base da sua tese de doutoramento, onde se pode verificar desde logo o seu caráter transformador que mais tarde vai implementar. Inclusive, apesar da sua educação religiosa, não deixa de fazer críticas à Igreja sobre a influência castradora que esta exerce, dificultando a progressão das ciências médicas. Ao longo da sua carreira, foi autor de diversas obras com grande representação e contributo para a compreensão da psiquiatria em Portugal. Em destaque, Os Alienados em Portugal, com História e Estatística, publicada em 1884. E no ano seguinte uma publicação com o mesmo título, mas no caso do Hospital Conde Ferreira no Porto. Estes foram os primeiros estudos estatísticos sobre a loucura em Portugal. Sena foi também professor da Faculdade de Medicina em Coimbra. Lecionou as cadeiras de Histologia e Fisiologia e ainda as cadeiras de Anatomia Humana como professor substituto. Tudo isto entre os anos de 1877 e 1890. Entretanto, uma das funções que mais se destaca na carreira de António Sena é o cargo de primeiro diretor do Hospital dos Alienados Conde Ferreira, no Porto. Função que iniciou a 3 de março de 1881. Embora esta unidade hospitalar, que foi a primeira instituição psiquiátrica construída de raiz em Portugal, só tenha sido inaugurada cerca de 2 anos depois. Nesse período de 2 anos, Sena organizou um conjunto de ideias que reuniu durante a sua viagem de estudo pela Europa, em 1878, que o governo português, por indicação do Conselho Científico da Universidade de Coimbra, possibilitou. Foi nessa viagem de quase um ano que conheceu as metodologias de vanguarda relativamente à medicina experimental. Conheceu também pessoalmente os grandes nomes da medicina psiquiátrica do momento, como Charcot, Bernard, Godin e outros que contribuíram com certeza para o pensamento humanista de António Sena. Conheceu também os principais hospitais psiquiátricos, nos quais frequentou várias formações e cursos sobre doenças mentais, em Paris, em Munique e em Viena, onde se relacionou com as melhores experiências e aprendizagens. Como diretor do Hospital Conde Ferreira, Sena concretizou várias importantes obras. A ele se deve, por exemplo, a elaboração do primeiro regulamento do hospital, muito inovador na época, a adoção de princípios humanistas no hospital psiquiátrico e a transformação deste espaço num centro de estudos e investigação, onde se formaram figuras ilustres, que na prática foram os seus discípulos, como Júlio de Matos e Magalhães Lemos. Sena tinha uma visão muito particular sobre a psiquiatria, que na verdade mesmo nos dias de hoje parece pouco entendida, como por exemplo, para Sena, a loucura era o resultado de uma relação entre o indivíduo e o seu meio ambiente, e defendia a ideia de que nos países onde eram fornecidas condições adequadas para o desenvolvimento e educação das crianças, observava-se a diminuição de doenças mentais. Outra visão era que a psiquiatria podia atuar como uma ferramenta social, na medida em que o seu contributo ajudaria na compreensão do ser humano e, consequentemente, da própria sociedade. Portanto, através deste instrumento, poder-se-iam constituir valiosas contribuições para a resolução de muitos problemas sociais. Então, fiel a estes preceitos, António Maria de Sena
Foi sem dúvida uma das figuras mais importantes do alienismo português no final do século XIX. Faleceu muito cedo, com apenas 45 anos. No entanto, devido ao seu legado, é nomeado entre muitos autores como o pai da psiquiatria. É o criador da primeira lei psiquiátrica portuguesa, com base nos modelos europeus, a Lei Sena, de 1889, apresentada um ano antes à sua morte, que ocorreu em 1890, resultado de uma doença que surgiu cerca de 2 anos antes. Na sequência da sua frágil condição de saúde, foram concedidos 4 meses de licença do cargo de diretor do hospital, mas Sena nunca mais voltou, sendo substituído pelo Dr. Júlio de Matos. Apesar da sua morte precoce, Sena deixou um vasto legado e é muito admirado pelo seu importante contributo para a ciência no âmbito da psiquiatria, que foi, para a época, totalmente inovador. Entre as suas ações deve-se referir em particular a obra Os Alienados em Portugal, o seu caráter de ativista na tentativa de influenciar os poderes políticos a adotarem novas políticas de proteção dos alienados e, por fim, a sua importantíssima ação enquanto diretor do Hospital Conde Ferreira. E terminamos por aqui. Inscreve-te no canal e ativa o sino para poderes acompanhar e saber quando são colocados novos vídeos. Esta é uma nova série que reúne um conjunto de vídeos sobre a vida e obra das principais figuras da história da psiquiatria que tenho falado ao longo de todo o canal. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo.